A renegociação das dívidas rurais foi um dos destaques hoje em Brasília, depois de um encontro entre a Frente Parlamentar do Agro com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, que terminou sem acordo. Foi uma conversa. Cris Noberto conosco hoje. Tudo bem, minha amiga? Bem-vinda ao nosso Bastidores. E aí, quais foram os pontos mais polêmicos dessa conversa que não levou a lugar nenhum, né? Como já tem acontecido há bastante tempo, Tainá, boa tarde para você, para todos que nos acompanham, para a gente ter um panorama, né? A nossa audiência tem um panorama do que é esse projeto da negociação das dívidas rurais. Hoje existe um passivo de cerca de 300 bilhões de reais de dívidas que estão ali para serem renegociadas, para serem pagas. E então o agronegócio se uniu ali, né, no Congresso Nacional justamente para tentar resolver isso e fazer com que esses agricultores e produtores então possam ter acesso aos recursos do Plano Safra, porque afinal de contas, com o nome sujo não dá para ter acesso ali às melhores linhas de crédito nos bancos. Nesse sentido, então, foi votado no Congresso Nacional, primeiro na Câmara dos Deputados, esse projeto que nasceu na Câmara dos Deputados e foi para o Senado Federal, votado ali por volta de maio, justamente para poder usar recursos do Fundo Social para poder fazer essa renegociação das dívidas rurais. O governo, né, especialmente ali o Ministério da Fazenda, a equipe econômica, não concorda, né, com a utilização desses fundos, porque afinal de contas há outras previsões, como por exemplo saúde, educação e até mesmo moradia, que são destinados esses valores aí para que possam, né, serem utilizados. Mas foram ali durante toda a tramitação dessa proposta no Senado Federal, achando outros fundos, inclusive fundos constitucionais ali, regionais, para que pudesse ter esse dinheiro e fazer essa renegociação. A proposta, ela chegou a ser cogitada como uma medida provisória no primeiro momento, mas os congressistas eles não aceitaram, votaram então, portanto, esse PL lá no Senado Federal e agora está na Câmara dos Deputados. E aí o governo novamente tenta negociar mais uma vez. O que o governo argumenta? Esse projeto vai trazer um custo muito grande para as contas públicas. Já o Congresso rebate, dizendo que tem sim todo o arcabouço para poder trazer, né, não ter esse impacto total nessas contas públicas. A reunião de hoje, então, foi justamente para o governo, mais uma vez, tentar apresentar uma medida provisória com taxas de juros maiores do que as que estão nesse projeto, cerca ali, uma diferença entre 2 e 3 pontos percentuais para cima, né? E aí o governo conseguiria ter ali um espaço fiscal para poder fazer a equalização dos juros. A equalização dos juros, basicamente, é justamente quando o governo desembolsa ali para poder fazer esse pagamento, né, de uma diferença dos juros. Nesse sentido, então, nesse primeiro momento, não teve um acordo, né? Os próprios parlamentares depois conversaram com a imprensa, eles estão se reunindo agora novamente lá na FPA, devem levar essa proposta para o Hugo Mota, mas de acordo com o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Paulo Pimenta, houve um avanço, não teve uma negociação tão grande, mas ele explicou um pouquinho do que teve nessa reunião e a gente acompanha agora. Nós conseguimos avançar em vários pontos, principalmente do ponto de vista de flexibilizar garantias para poder garantir que mais produtores possam acessar as linhas de refinanciamento das dívidas. Ficamos de voltar a conversar ainda no dia de hoje, mais tardar amanhã de manhã, para ver questões que envolvem taxas de juro, prazo de financiamento e regras de enquadramento. 2-0 para o Egito. 2-0 Irajá para o Egito. Estão deixando a gente sonhar. Porque depois da frustração, acho que a única coisa que vai lavar nossa alma, Irajá e Tainá, é ver a Argentina perder e ser eliminada. Ô Irajá, mas antes da gente falar sobre isso, não vamos ser vingativos, sabe? O que Jesus Cristo nos ensinou? O quê? A tirar essa raiva, perdoar o próximo. Né? Amar o próximo. Amar também. Porque ainda não tinha Argentina quando Jesus Cristo viveu, Uri. É verdade. Não existia Argentina. Desculpa, não então, os ensinamentos de Jesus não servem para hoje em relação à Argentina. Ô Irajá, vamos olhar para esse cenário das dívidas rurais? Porque esse custo tem, claro, impacto na taxa básica de juros. Já dá para a gente prever esse efeito, ou seja, essa escalada de redução da taxa de juros pode ser interrompida ou, eventualmente,
um aumento, aí seria um cenário catastrófico. Uribe, antes de qualquer coisa, muito boa tarde a você, a Tainá, né? Brincadeiras à parte aqui. Uribe, existe um debate que ganhou bastante força por causa, evidentemente, dessa Selic já em patamar bastante elevado, que envolve até que ponto o aumento do crédito subsidiado, por exemplo, esse, né, que envolve a renegociação das dívidas rurais, dificulta o trabalho do Banco Central de convergir a inflação à meta. Um estudo do próprio Banco Central, que foi publicado em 2018, mostra que cerca de 40% de todo o crédito ofertado às empresas aqui no Brasil, na época, era subsidiado de alguma forma. E nesse levantamento, os pesquisadores analisaram o sistema de crédito direcionado aqui no Brasil, chegando a uma conclusão de que aponta que quando o governo oferece financiamentos com juros praticados, né, abaixo dos praticados pelo mercado para determinados setores, grupos, empresas específicas, existe um benefício imediato para quem recebe esse crédito, é evidente, mas também um custo que acaba sendo dividido por toda a economia. Todo mundo paga um juro mais elevado, né? Uma lógica simples: se alguns tomam empréstimos mais baratos, alguém precisa bancar essa diferença, seja o Tesouro Nacional, sejam os fundos públicos, como trazia, por exemplo, a Cris Noberto em referência exatamente ao Fundo Social. E além disso, parte do crédito deixa de seguir alguns critérios que são puramente de mercado, né, passam a ser subsidiados pelo governo. Empresas e produtores menos eficientes conseguem sobreviver graças a esses subsídios, enquanto outras atividades que potencialmente poderiam até mesmo ser mais produtivas recebem menos recursos ou até mesmo pagam taxas mais elevadas. Esse estudo do Banco Central de 2018 estimou que esse tipo de distorção reduz, inclusive, a produtividade da economia. A gente tem discutido bastante isso ao longo das últimas semanas, e nas simulações dos autores desse estudo, uma redução significativa do crédito direcionado elevaria a produtividade, também aumentaria o nível, a volúpia do crescimento econômico do país e até, inclusive, reduziria a desigualdade, justamente porque os juros tenderiam a cair para quem hoje não tem acesso a linhas especiais com juros subsidiados. E esse debate voltou com força, isso porque nos últimos meses a gente vem acompanhando o governo Lula lançando ou ampliando uma série de programas, né? Caso do crédito para motoristas de aplicativo comprarem veículos, o financiamento subsidiado para a reforma de moradias, a renegociação agora das dívidas rurais também com juros reduzidos. Ou seja, quanto maior a parcela do crédito distribuída com regras especiais e juros favorecidos, menor tende a ser a parcela determinada pelo mercado. Para alguns economistas, para o mercado, isso reduz inclusive a potência, o que chamam de potência da política monetária. Que isso significa quando o Banco Central aumenta a Selic, exatamente para conter a inflação, que está desancorada, uma fatia crescente da economia continua tomando crédito com condições favorecidas, e para produzir o mesmo efeito, né, sobre demanda, conter exatamente esse aumento da demanda, a taxa básica de juros precisa permanecer elevada por mais tempo. Isso não significa, é evidente, que todo o crédito subsidiado seja ruim, né, trazendo essa discussão para o próprio agronegócio, que sustenta boa parte do crescimento econômico do país. E esse, no fundo, na verdade, é um debate sobre escolhas. Isso porque o crédito subsidiado pode, sim, estimular setores específicos, atender também objetivos sociais, mas tem um custo fiscal e pode, inclusive, incutir numa redução da eficiência da economia e no impacto na produtividade, Uribe.